Aleluia. Meus amados irmãos, pela graça do nosso eterno Deus, estamos juntos em mais uma oportunidade. Amém, meus irmãos, pela qual, eu desejo desde já agradecer, externando aqui minha gratidão ao nosso eterno Deus, aos nossos amados irmãos, pelas vossas orações, a cada comentarista, ao nosso redator, aquele abraço, que Deus em Cristo continue abençoando ricamente cada um dos servos de Deus. Esperamos que esta lição de número 6, que será tratada no próximo domingo, que tem como tema a teologia de ele faz, só os pecadores sofrem. Né? Essa é afirmativa, né? Uma pergunta. E nós vamos estar meditando na leitura diária do dia de quarta-feira, que está em Jó, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. O inocente pereceu, os retos foram destruídos. A verdade prática dessa lição nos diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Mas, meus queridos irmãos, é baseado nesse texto, no livro de Jó, no capítulo de número 4, basicamente, onde está em si o comentário dessa leitura diária, que vai abordar esse tema tão importante, né, da lição do próximo domingo, onde vamos falar a respeito do sofrimento humano, né, como uma realidade. E nós vamos encontrar aqui na leitura diária estas duas perguntas, né? O inocente pereceu, os retos foram destruídos. E é com base nestas duas perguntas que nós vamos estar estudando um pouco, meditando um pouco nesses aspectos desta teologia que foi tão difundida naqueles dias de Jó, né? Foi defendida por um dos seus amigos, né? Um dos consoladores molestos que estava ali naqueles dias em que o patriarca passava por aquela calamidade. Na lição, meus irmãos, nós vamos encontrar um comentário, eu queria citar aqui para os irmãos, quando ele diz aqui: no discurso de Elifaz, ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Neste sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou este ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também que a resposta de Jó a cada acusação, veremos a resposta de Jó, do patriarca, a cada acusação de Elifaz. E hoje à tarde, meus amados irmãos, a gente comentava, com um certo companheiro, em que alguns tempos atrás, aqueles cristãos mais é, ortodoxos, digamos assim, eles não poderiam ver um crente ou uma serva, um servo de Deus assim, passando por uma prova, que as pessoas vinham logo dizendo que era pecado, Essa foi a atitude de Elifaz, na difusão da teologia da justiça retributiva, né?
ele falava exatamente que isso era real, que isso acontecia de forma eficaz na vida dos homens e mulheres. E também comentava, meus amados irmãos, com o nosso companheiro a respeito de uma teologia também que não só naqueles dias, mas também nos dias odianos é muito difundida, chamada teologia da prosperidade, aonde é pregado que o crente ele não é para sofrer, o crente não pode sofrer, né? O crente é quem determina a bênção. Essa questão de maldição, de sofrimento, isso aí não ficou para o crente, né? E se a gente pegasse um homem, um difusor, né? Um divulgador, um propagador desta teologia, Jó, ele seria, na visão deste homem ou desta mulher, desse credo, dessa pessoa, né? Jó seria um dos homens mais pecadores que a Bíblia já relatou. Porque quanto maior o sofrimento, segundo a teologia da prosperidade, mais a tenuidade, mais é sinal de pecado na vida deste homem e desta mulher. E nós vamos encontrar nesta obra literária, também histórica, né? Nesta vida deste homem íntegro, homem sincero, homem que se desviava do mal, né? Esta verdade que é tão importante e que nesta ocasião estamos estudando, né? O sofrimento nem sempre está relacionado ao pecado, né? A prova na vida do homem e da mulher de Deus nem sempre é pecado. E até comentando, eu posso citar nessa oportunidade que a gente falava também que, num contexto geral, né, meus irmãos, Deus ele não provou, né? Aquela ocasião ali em que Jó passou por aquele sofrimento, ele permitiu que Jó enfrentasse aquelas dificuldades, aquelas tentações, né? Para mostrar não só para o inimigo, o adversário da minha e da tua alma, como para todo mundo que Jó, ele era exatamente aquele que o próprio Deus, né, dava testemunho. É importante para mim como homem de Deus, é importante para você, né, para cada um de nós como servos e servas de Deus saber que nós temos um testemunho no céu, né? É bom a gente, como cidadão de bem, como crente, como homem de Deus, como mulher de Deus, como servos e servas de Deus, saber que alguém passa e realmente vê isso em mim e vê em você. Mas mais importante do que o testemunho de alguém aqui na terra é o testemunho de alguém no céu, né? E nós vamos encontrar o próprio Deus, ele falando isso de Jó, né? E isso é muito gratificante, saber que Deus dá testemunho dos seus servos, né? Saber que você tem é, credibilidade no céu. Glória a Deus, né? E o que a gente medita na vida desse homem de Deus, né? Nas virtudes que Deus fala dele, sincero, íntegro, né? Um homem que se desviava do mal. A gente vamos encontrar também uma outra virtude em Jó, que vale a pena a gente citar aqui nesta ocasião, né? Jó, ele confiava em Deus. A sua confiança, né, era tão grande a ponto dele dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. E a Bíblia está repleta de verdades espirituais, meus irmãos, mas você esperar na morte, né? Só o justo, né? Que está escrito que para o justo até na morte é esperança. E ainda o próprio Jó, ele afirmando esta verdade, divulgando ali a sua crença, a sua confiança que ele tem em Deus. Eu confio em Deus. Confiar em Deus vai além das riquezas. Confiar em Deus vai além da família. Confiar em Deus vai além da saúde. É claro que família é o bem mais precioso que Deus pode nos dar. É claro que a saúde é fundamental para um homem e uma mulher de Deus. É claro que a riqueza, né, os bens materiais ajudam, né, uma desenvoltura social, um bem-estar social para a nossa família. Isso tudo é bom, isso tudo é importante. Mas a confiança ela tem que ir além disso. E Jó ele disse: olha, eu sei em quem eu tenho crido, né? Ele diz na sua expressão: eu sei que o meu Redentor, ele está vivo. Eu sei que ele um dia vai se levantar e vai me dar vitória aqui sobre a terra. Esta calamidade se levantou, esta calamidade atingiu aqui de cheio, né, a minha vida, abalou os meus alicerces, a minha estrutura, a minha base está estremecida, né? Jó, ele chegou ao extremo, né, meus irmãos? Ele perdeu família, ele perdeu os bens,
né? Primeiro perde os bens, o alicerce financeiro. Segundo, o alicerce familiar. Terceiro, o alicerce pessoal, né? Sentimental, estrutural, né? A gente falou em uma lição passada a respeito da questão psicológica, né? A sua psique também, ela chegou a ser atingida pela enfermidade. Ele chegou ao extremo de estar ali na cinza, no pó, se coçando, aleluia, né? Aonde só as pessoas moribundas, só as pessoas que estavam aguardando a morte ia, mas ele estava ali confiante, né? Eu sei que ele vai se levantar, aleluia, né? A dor, a aflição, a prova, a dificuldade, a intensidade do sofrimento era tão grande, né? E no ápice desse sofrimento chega alguns amigos, e quando a gente fala de amigo, a gente espera uma palavra de conforto, a gente espera uma palavra, né, de consolo, a gente digo, um alento, a gente espera um abraço, uma oração, mas a gente vai encontrar aquele homem de Deus recebendo a acusação, né? O primeiro teólogo, o primeiro amigo que era teólogo, né, chega ali e diz: não, João, isso aí é consequência do que tu fizesse, né? Isso aí, com certeza, você deve alguma coisa. E aquele homem de Deus que, além de sinceridade, de integridade, ele tinha convicções, né? Eu sei que tenho crido, né? Eu sei que, apesar de tudo que estão dizendo a meu respeito, eu sou crente, eu estou íntegro diante de Deus. Aleluia, né? A prova que está atingindo hoje meu corpo, afetando a minha carne, abalando as minhas estruturas, né? Que está tentando macular minha vida pessoal, sentimental, minha vida no sentido social, ela não pode macular a minha alma, o meu espírito, a minha confiança que eu tenho em Deus, porque o Deus que eu sirvo, né? Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, né? E apesar de toda dificuldade, eu sei que eu tenho crido. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, meus amados irmãos, nós podemos dizer com convicção, né, que nem tudo na vida do homem e da mulher de Deus, nem todo sofrimento na vida do homem e da mulher de Deus é consequência do pecado, né, meus irmãos? A teologia, o teólogo Elifaz estava querendo dizer que era isso mesmo. Mas Jó, ele refutava dizendo: não, né? Deus me conhece. E aquele que nos conhece sabe perfeitamente da nossa condição, da nossa estrutura, da nossa limitação, da nossa capacidade. Deus me conhece e te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Então, baseado nessa verdade, né? Jó, ele defendeu aquilo que ele cria. Eu tô íntegro, né? Pese-me o Senhor em balanças fiéis e saberás Deus que eu não estou em falta. O homem pode, né? O homem me olha pela exterioridade, né? Hoje eu estou aqui, catatônico, estou moribundo, estou na cinza, estou sem família, eu estou sem amigos, eu estou sem dinheiro, eu estou à margem aqui dessa condição, mas eu tenho um Deus, eu tenho o maior de todos os tesouros, eu sei que eu tenho crido. Ele está vendo, né, tudo aquilo que eu estou passando, ele está vendo tudo aquilo que eu estou enfrentando, né? E com certeza ele vai me dar vitória. O tempo só ele quem sabe, né? O momento dele me dar vitória, ele quem escolher. Ele vai se levantar um dia, ele vai se levantar e vai me dar vitória sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus, né? Louvado seja o nome daquele que vive para todo sempre. Aleluia. Eu me lembro, meus amados irmãos, de uma passagem, eu quero concluir, já está chegando o nosso tempo, né? Mas eu queria citar nesta oportunidade uma passagem que está na palavra de Deus aqui no livro do profeta Samuel, e é bem conhecida esta expressão, e eu queria citar para os irmãos, né, para a gente ir para a conclusão, né, meus irmãos, que está no capítulo 16 do segundo livro do profeta Samuel, aonde no capítulo 16, versículo 5, e também o versículo 5 para nossa meditação, versículo 6 e versículo 7, e depois o 12 para a gente concluir, que diz assim: olha, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali um homem da linhagem da casa de Saul, né, da tribo de Benjamim, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saindo ia amaldiçoando. Já pensou?
e apedrejava com pedras a Davi e todos os servos do rei que iam com ele. E o povo e todos os valentes vinham à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de Belial, homem de sangue, o Senhor te deu por paga, né? Essa passagem é uma passagem muito bonita, mas o que eu acho interessante e que eu quero registrar aqui para a gente concluir é a expressão de Davi no versículo 12, né? Porque no versículo 11, um dos seus valentes disse: Eu vou lá e vou arrancar a cabeça desse cão morto. Aí Davi disse: Não, não. Versículo 12: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor pagará com bem toda a maldição desse dia, né? Convicção. Saber em quem você tem crido, saber quem você é, né? Às vezes as vozes contrárias vão vir, às vezes a acusação, né? Um momento da maior dor, né? Um momento da maior adversidade na vida de Jó, alguém ao invés de ajudar chegou para apontar, para humilhar, para escarnecer, para dizer que era pecado. A culpa é tua. Aleluia. Mas ele estava crendo. Amém, meus irmãos? Então eu quero concluir aqui as minhas palavras, né? Deus é aquele que olha para a maldição e torna em bênção. Deus é aquele que permite a prova, mas que com a prova ele aprova e dá a vitória. Deus é aquele que se levanta para nos dar a vitória sobre a terra. Creia nesta palavra, né? Continue acreditando que o teu Deus está vivo. Aleluia. E que por fim ele vai nos dar a vitória na terra dos viventes. Amém, meus amados irmãos? Então, no próximo domingo, uma boa aula. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e esperando em breve, né? Estarmos juntos para a glória de Deus. Que o Senhor assim abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor.